Olá, galera que curte o nosso canal. Prazer, Flávio. Sejam bem-vindos. O deputado federal Nicolas Ferreira faz uma denúncia gravíssima contra um dos ministros do STF e vocês precisam saber o que está em andamento. E tem mais. Vocês precisam saber por que o Pacheco, presidente do Senado, tomou aquela decisão para reduzir os poderes dos ministros do STF. E muito mais. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Alberto Fernandes planeja deixar a Argentina após posse de Milei. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. O ex-presidente da Argentina, pretende deixar a Argentina depois da posse de Milei. Quer dizer, ele acabou com a Argentina, destruiu a Argentina, deixou a economia da Argentina lá no fundo do poço, acabou com a população argentina, mais de 50% vive na pobreza e agora ele quer fugir. É assim que faz esses socialistas comunistas, aonde eles passam, deixam o rastro de destruição e depois sai correndo igual cachorro louco, tá? Vem comigo, que tem mais. Resposta dura de Pacheco ao STF foi endereçada a Gilmar Mendes. E por que foi endereçada a Gilmar Mendes? O ministro Gilmar Mendes, depois que o Congresso, o Senado aprovou aquela PEC para reduzir os poderes dos ministros do STF, em votação relâmpago, no primeiro e no segundo turno, os ministros entraram em desespero. E quem foi o primeiro a tomar atitudes contra o Senado, contra o Pacheco, foi o ministro Gilmar Mendes. Ele botou a boca no trombone. Mal ele aguentou a pressão da PEC ter sido aprovada, ele já começou a revelar, né, os pactos cabulosos. Um desses pactos que ele disse foi que se Lula hoje está no poder, graças ao STF, graças às decisões do STF contra a Lava Jato. Gente, o que é isso? Isso passou dos limites. O ministro Gilmar Mendes já começa a arregaçar as mangas para tentar impedir, né, a aprovação dessa PEC para reduzir os poderes dos ministros do STF. Veja o que ele está articulando lá na Câmara dos Deputados. Proposta de Gilmar para manter decisões monocráticas do STF avança na Câmara. Sem alarde, em meio à guerra entre STF, Senado e Planalto, em razão da aprovação da PEC que acaba com as decisões monocráticas, o deputado Alex Manetti, da Federação Partidária formada por Cidadania e PSDB, liberou um parecer favorável à aprovação do projeto de Lei 3.640/2023. O projeto foi concebido por uma comissão de juristas, liderada por Gilmar Mendes, e mantém as decisões individuais de ministros do STF. E nós sabemos muito bem que esses juristas são juristas esquerdistas, comunistas, que apoiaram o STF em 2017, quando eles baniram a prisão em segunda instância. Mas, ao meu ver, essa PEC aqui, ela não vai dar bons frutos, não. Ela não vai seguir em frente. Sabe por quê? Porque a maioria dos deputados já não aguenta mais essas decisões monocráticas que o STF vem tomando contra a nação brasileira e, pior disso, contra os próprios deputados. É a mesma coisa dos deputados quererem assinar as suas próprias sentenças se eles aprovarem essa PEC aqui do ministro Gilmar Mendes. É a mesma coisa de dizer assim, olha, coloquem eu na cadeia e tirem todos os meus poderes. Tirem todos os nossos poderes. Porque a partir do momento que o STF continuar com essas decisões monocráticas, engavetando o aspecto dos deputados e senadores que já foram aprovados na Câmara dos Deputados, acabou o poder do Senado, acabou o poder da Câmara dos Deputados, eles vão servir para quê? Eles vão servir, sabe para quê? A mesma coisa que aconteceu lá na Venezuela. Quem manda hoje lá é Maduro. Ou o que aconteceu lá na Nicarágua. O presidente da Nicarágua indicou a esposa dele para ser ministro da Suprema Corte lá da Nicarágua. Então, só se for um deputado esquerdista, comunista, para deixar uma PEC dessa aqui avançar. E nós sabemos muito bem que a maioria dos parlamentares lá da Câmara dos Deputados faz parte do Centrão e da ala conservadora. E eles não vão querer entrar nesse barco furado para ficar nas mãos dos ministros do STF. Do mesmo jeito que foi aprovada essa PEC para reduzir os poderes do STF lá no Senado, vai ser na Câmara dos Deputados. Os deputados já disseram, sem margem de dúvida, ela vai ser aprovada. Agora, essa PEC aqui, para manter o superpoder dos ministros do STF, ela já nasceu morta. Entendeu? Isso aí já é uma ação que o ministro Gilmar Mendes está tentando tomar, mas sem poder nenhum. Agora vocês vão saber por que Pacheco tomou a decisão de colocar em pauta a PEC para reduzir os poderes dos ministros do STF e já foi aprovada no Senado e só falta aprovar na Câmara dos Deputados, porque 3 ministros do STF passaram de todos os limites interferindo no Congresso. Olha só, Gilmar Mendes é o campeão em decisões monocráticas no STF. Vejam números.
Aprovada a PEC 8, que restringe os poderes dos ministros do STF em relação às decisões monocráticas, muita atenção tem sido dada ao número considerável dessas decisões proferidas por alguns ministros, sendo Gilmar Mendes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso os principais destaques nesse sentido. De acordo com o acervo processual do Supremo Tribunal Federal, no período entre 2021 e 2023, Gilmar Mendes lidera a lista com 1.287 decisões monocráticas. No entanto, é importante mencionar que Edson Fachin figura em segundo lugar com o total de 897 decisões, seguido de perto por Luiz Roberto Barroso, com 850 decisões. Gente, então nós estamos falando aqui que o ministro Gilmar Mendes, através das suas decisões monocráticas, interferiu no Congresso mais de 1.200 vezes. Só com uma canetada do ministro Gilmar Mendes assim, ó, não, eu não aprovo, não, isso está engavetado, não, eu não gostei disso, não, isso não vai seguir adiante. Agora vocês estão entendendo por que os senadores e deputados não estão aguentando mais. O deputado Nicolas Ferreira dá aquela enquadrada no ministro Gilmar Mendes e vocês precisam saber aonde vai parar essas denúncias. Nicolas denúncia confissão ao vivo de Gilmar Mendes. O ministro declarou que o Supremo enfrentou a Lava Jato, livrando os políticos e o presidente Lula. O deputado Nicolas Ferreira, PL-MG, usou seu perfil na rede social X, antigo Twitter, neste sábado 25, para denunciar uma polêmica declaração que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Gilmar Mendes, deu durante uma entrevista. O parlamentar advertiu que se trata de uma confissão ao vivo de Gilmar Mendes, que comentava a dívida de gratidão que os políticos que hoje gozam de mandato, inclusive o presidente Lula, PT, deveriam ter com o STF. Muitos dos personagens políticos que hoje estão aqui, de todos os quadrantes políticos, só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Do contrário, eles estariam aqui, inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que o papel o tribunal julgou, declarou o magistrado aos jornalistas. Olha só. Segundo Gilmar Mendes, o presidente Lula deve à sua presidência a atuação do Supremo contra a Lava Jato. Acompanhe. Também envolve uma luta da memória contra o esquecimento. E a gente passa borracha muito rapidamente nesses fatos. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Claro, eles não estariam aqui. Inclusive o presidente da República. Portanto, é preciso compreender que papel o tribunal jogou. Respondendo à pergunta, o Supremo cometeu erros, o Supremo mais acertou do que errou. E o Brasil muito deve ao Supremo. Vocês prestaram atenção na fala cabulosa do ministro Gilmar Mendes? Ele disse que o STF acertou mais do que errou e o Brasil deve favores, aplausos, pelas decisões que o STF tomou. Ministro Gilmar Mendes, mas que Brasil é esse? Que povo é esse que deve? Pelo trabalho de vocês. Eu acho que se você for fazer uma votação aí, olha que a maioria da população brasileira vai dizer não. Então, gente, essa fala aqui, do ministro Gilmar Mendes é grave, gravíssima. E com certeza o Eduardo Bolsonaro, que esteve lá nos Estados Unidos e abriu um canal para fazer denúncias nas cortes interamericanas de direitos humanos, lá nos Estados Unidos, vai enviar esse vídeo do ministro Gilmar Mendes para lá, viu? Vai enviar todas as provas para lá, viu? É por isso que essa semana agora o presidente Bolsonaro fez alguns discursos em alguns lugares aí no Brasil, e o discurso dele foi um discurso mais penetrante, tá? Ele fez várias declarações a respeito de tudo que aconteceu em 2022. Então é porque que ele está subindo o tom, é porque as cortes interamericanas já estão sabendo de tudo que está acontecendo no Brasil, e com certeza, num futuro próximo, eles poderão tomar decisões impactantes contra essas decisões monocráticas.